Olá, meus amigos e minhas amigas! Adivinha quem voltou para o Leia Mais Artigos? Sim, eu mesma. Mas, sem mais delongas, o artigo escolhido desta semana é da Radiographics de 2018 e ele fala sobre os efeitos hormonais na densidade mamária, no tecido fibroglandular e no realce de parênquima. Esses três elementos, tecido fibroglandular, densidade mamária e realce de parênquima, eles são reconhecidos como biomarcadores independentes de risco. E eles podem mudar em resposta a estímulos hormonais endógenos e exógenos. E é por isso que eu escolhi esse artigo, porque é importante para nós, radiologistas ou imaginologistas mamários, reconhecer essas alterações na imagem decorrentes dessa estimulação hormonal. E como essas mudanças elas podem afetar o risco, além de afetar a detecção diagnóstica e também o prognóstico do câncer de mama. O interessante desse artigo é que ele é um artigo de revisão, além de ser altamente didático. E a gente entende por artigo de revisão como um apanhado geral da literatura, né? Tudo que foi publicado até hoje, então vai ser feita uma revisão sobre os conceitos, além de atualizações, óbvio. Mas antes de começar a falar sobre o assunto propriamente dito, eu preciso esclarecer que quantidade de tecido fibroglandular ele equivale à quantidade da densidade mamária na mamografia, ou seja, tecido fibroglandular e densidade mamária, a gente não diferencia na mamografia. E o que danado é densidade mamária? Eu espero que você saiba, mas eu vou dizer o que é. Densidade mamária é a proporção entre tecido fibroglandular e gordura. E ela é de extrema importância, a densidade mamária na mamografia, por quê? Porque a densidade mamária ela reduz a sensibilidade do método. Por quê? Porque vai mascarar lesões porventura ali existentes. E aí, essa sobreposição desse fibroglandular reduz a sensibilidade do método. Ok? Até aqui? Continuemos. Múltiplos estudos mostram que mamas extremamente densas estão associadas com um risco maior do que 4,7 vezes de desenvolver câncer de mama, comparando-se com mulheres que têm mamas pouco densas, menos densas. E da onde vem essa densidade mamária? Bem, a densidade mamária ela é predominantemente genética, ou seja, já vem determinado geneticamente se você vai ter mama densa ou não. Porém, e é isso que o artigo vai trazer, vai mostrar pra gente, é que também ela pode sofrer mudanças em decorrência de estímulos hormonais endógenos e exógenos. Exemplo de mudanças hormonais endógenas, gestação e lactação. Gestação e lactação elas vão aumentar a densidade mamária. E também, além disso, é na gestação que ocorre a diferenciação terminal do tecido fibroglandular. Isso tudo vai resultar no aumento da densidade mamária. Os hormônios prolactina, progesterona, estrógeno aumentados nessa fase vão aumentar a densidade mamária. Mulheres, exemplo de mudança exógena. Mulheres que estão recebendo terapia de reposição hormonal, principalmente combinado estrógeno e progesterona, pode ocasionar no aumento da densidade mamária. Mulheres que estão recebendo terapia de reposição hormonal, estrógeno e progesterona, pode apresentar aumento na densidade mamária. Entretanto, é importante constatar que os efeitos da terapia de reposição hormonal, eles são variáveis e não necessariamente irão aumentar essa densidade mamária. E também não existe um padrão, né, fixo, pode ser focal, pode ser difuso, enfim. É desconhecido quando o aumento da densidade mamária ocorre da proliferação dos elementos fibrosos ou dos elementos glandulares do tecido fibroglandular. A gente não tem como saber, tá? Passando agora para o realce de fundo de parênquima. O realce de fundo de parênquima, ele é o realce normal do tecido fibroglandular, tá? Quando a gente injeta o contraste na ressonância, o que tem vascularização vai realçar. E o parênquima, ele tem vascularização, tá? Então, o realce do parênquima, de fundo de parênquima, é o realce normal do tecido fibroglandular. E a gente classifica em mínimo, leve, moderado e acentuado. Geralmente ele é simétrico e bilateral, mas pode ser assimétrico. O Birhase fala para a gente avaliar, quantificar esse tipo de em leve, mínimo, moderado, acentuado na primeira subtração, tá? O realce de fundo de parênquima, ele é considerado um marcador de risco, como eu já falei. E a quantificação moderado e acentuado são os tipos de realce de parênquima mais relacionados a um maior risco para o câncer de mama, tá? Então, pacientes que apresentam realce moderado e acentuado, essas pacientes, teoricamente, são pacientes que estariam associadas a um maior risco para o câncer de mama. O realce de parênquima, quando ele é assimétrico,
ele pode ser confundido com realces não nodulares patológicos, que é a principal causa de cancelamento de biópsias guiadas por ressonância. E principalmente é o principal calo de quem lauda a ressonância das mamas, né? Como diferenciar um realce assimétrico de um realce anômalo. O realce moderado e acentuado, eles levam a considerada interpretação equívoca, são os mais relacionados a realces anômalos sem ser. E isso aí, gente, não tem jeito, está relacionado com a curva de aprendizado e experiência do radiologista, tá? O realce de fundo de parênquima, ele é sensível às flutuações hormonais do ciclo menstrual. E é por isso que a gente pede para marcar o exame da paciente, se possível, na primeira fase do ciclo menstrual, na primeira metade do ciclo menstrual, ou seja, na fase folicular do ciclo, que é entre o 7º e o 14º dia, evitando assim uma maior influência hormonal do estrógeno e da progesterona, quando os hormônios estão mais baixos, e reduzindo a taxa de falsos positivos. Entretanto, ainda assim pode acontecer, né, um realce moderado ou acentuado, enfim, acontece. Outras situações que podem influenciar no realce de parênquima são, no caso, aumento do realce de parênquima, lactação e terapia de reposição hormonal. Ou seja, com o aumento dos hormônios, aumenta a influência no realce de parênquima. Redução, agentes terapêuticos para tumores hormônios sensíveis, né, que são a hormonioterapia. Temos aí uma eliminação ou um bloqueio de um estímulo hormonal. A gente tem os inibidores de aromatase, como o anastrozol, que vai bloquear a atividade da enzima aromatase. E aí, consequentemente, ocorre a diminuição da produção de estrogênio nos ovários e também nos tecidos periféricos. Temos também os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, o famoso tamoxifeno, que vai bloquear os efeitos do estrogênio nas mamas, além de reduzir os efeitos da densidade na mamografia, também reduzindo o risco de recorrência do câncer de mama. Por isso que é tão usado aí na adjuvância. Além disso, na ressonância, esses bloqueadores hormonais, eles vão reduzir o realce de fundo de parênquima. Consequentemente, também os falsos positivos. Por quê? Porque ocorre um bloqueio hormonal. Comparando-se aí os inibidores de aromatase e tamoxifeno, o tamoxifeno tem um poder maior de reduzir o realce de fundo de parênquima. Entretanto, a redução desse realce acontece mais precocemente com o inibidor de aromatase do que do tamoxifeno. Porém, o tamoxifeno é mais potente na redução do realce de parênquima. Devemos lembrar também do efeito rebote do tamoxifeno. Quando cessa o tratamento, né, ao encerrar o tratamento com tamoxifeno, esse parênquima pode realçar muito logo após terminar o tratamento. A gente pode ter aí um realce importante do parênquima que pode levar aí a falsos positivos, tá? Importante lembrar isso. Então, exposto tudo isso, o artigo conclui que é muito importante para o radiologista entender que o realce de parênquima, a densidade mamária e o tecido fibroglandular não são parâmetros estáticos. Eles sofrem influência dos estímulos hormonais, que podem ser endógenos e exógenos. Quando nós temos um aumento desses hormônios, tanto de forma endógena como exógena, nós vamos ter um aumento da densidade mamária, podemos ter um aumento da densidade mamária e também do tecido e também do realce de fundo de parênquima. Quando nós temos um bloqueio hormonal, uma diminuição, né, desses hormônios através da hormonioterapia, nós vamos ter aí uma redução da densidade mamária e também uma redução do realce de fundo de parênquima. Lembrando que uma densidade mamária elevada, ela é um fator de risco independente para o câncer de mama. Nós temos uma redução dessa densidade mamária, nós temos aí também uma redução de risco. Um aumento da densidade mamária, nós temos aí um aumento de risco. É mais ou menos isso aí o que o artigo quer dizer, ou seja, utilizando esses 3 parâmetros como biomarcadores para estratificação de risco para o câncer de mama. Bem, isso é o artigo da semana. É como os hormônios, eles podem influenciar na densidade mamária, no tecido fibroglandular e no realce de parênquima. Bem, isso é um resumo, né, gente? Isso é um resumo para que vocês possam se sentir estimulados, inspirados a dar um download lá no artigo e ler. É um artigo que eu acho interessante, não é que vocês vão aprender com o que eu falei aqui agora, isso aqui é só um spoiler. Eu agora espero que vocês baixem o artigo e leiam, e sedimentem tudo isso. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigada!